boa tarde. Dentro das conferências sobre a crise da Igreja, esta então se trata do pontificado do Papa Francisco, o legado que ele nos deixou, um estudo sobre a sinodalidade, que foi o motor principal do Papa Francisco. Como fontes principais, eu tomei um estudo que foi feito recentemente, no 4 de outubro, sobre a herança do Papa Francisco, um ensaio de cunho teológico feito pela Casa Geral da Fraternidade, um certo resumo do pontificado dele, e como doutrina assim, de base, o livro do Padre Calderon, A Lâmpada sobre o Alqueire, e as citações tomadas do site oficial do Vaticano para as citações das encíclicas do Papa Francisco. Bem, então, a importância do tema. O pontificado do Papa Francisco não foi inovador, como parece. Ele foi diferente dos anteriores, no entanto, a sua doutrina não é nada inovadora, é apenas mais prática e, eu diria, mais lógica, seguindo o Vaticano II de uma forma mais literal. Isso nos abre os olhos para o que realmente foi o Vaticano II. O Papa Francisco deixa mais claro para nós o perigo que supõe para a fé católica, os erros do Vaticano II, e nos obriga a esclarecer melhor qual é a fé verdadeira. Observando o erro, eu percebo o que está certo. Me preservo do erro e me aprofundo no que está certo. Daí a importância desse tema, não só de conhecer os erros do Papa Francisco, mas principalmente saber responder e saber corrigir os meus erros, que necessariamente acabam ocorrendo por viver no século XXI. Então, essa conferência terá duas partes principais. Primeiro, a explicação do que é essa sinodalidade do Papa Francisco, o que ele propõe com isso, com a sua doutrina, e uma conclusão curta, que é a conclusão para a nossa fé tradicional. O que esse estudo me ajuda na minha fé tradicional. Então, a sinodalidade, o que ela é? A definição dela, poderíamos dizer que é uma nova maneira de pensar a Igreja, uma nova maneira de viver a Igreja. É difícil dar uma definição tomista, porque não existe, e o modo como eles definem sempre é confuso. Então, é uma definição um pouco... vai sendo explicada. Sínodo significa caminhar juntos. Em grego, syn é juntos e odos é o caminho, caminhar juntos. Se refere que a instituição eclesiástica seria um conjunto de pessoas que caminham juntos a um fim. Essa é a ideia de uma igreja sinodal, uma igreja que se define por um caminhar juntos, todos, fiéis e autoridades, todos juntos caminhando por o mesmo caminho, indo ao mesmo fim. Isso para negar que a igreja seja um grupo de autoridades eclesiásticas que impõem um caminho a ser seguido pelos demais. A igreja então deixa de ser hierárquica para ser sinodal. Bem, quais são as bases deste pensamento do Papa Francisco? É um problema de fé. Por quê? Porque se muda o conceito de verdade, confundindo conhecimento e amor, inteligência e vontade, fé e caridade. E tudo isso se confunde por uma má filosofia de base. É diferente de uma heresia que conclui mal a partir de princípios bons. Tenho boa filosofia, sei qual é a fé, mas eu concluo equivocadamente, caindo numa heresia. Isso é mais fácil de corrigir. Aqui não é o caso. A base já está errada. Tem uma má filosofia que gera uma má compreensão do que é o homem, do que é a sua inteligência, do que é a sua vontade, que me gera uma má compreensão do que é a fé, do que é a caridade, e, por fim, uma má compreensão do que é a Igreja, que é o conjunto dos fiéis. Então, é um problema profundo.
Desde as suas bases, ele vem com problemas. E por isso, apesar de que foi pedido para falar também da Amoris Laetitia e de Traditiones Custodes, eu vou me limitar à questão da sinodalidade, porque ela realmente explica as bases de todo o problema e fica mais fácil até de entender as demais encíclicas do Papa. E eu diria que o problema principal está aqui, nessa compreensão da Igreja equivocada. O problema de base da sinodalidade vem de um problema na fé, e essa nova fé se baseia na nova teologia do povo, como o próprio Papa Francisco vai se referir. A teologia do povo é uma versão mitigada da teologia da libertação, que é a teologia marxista, que já foi condenada, o Papa Francisco não a apoia, porém, ele tem uma versão mitigada dessa teologia marxista. Consiste em considerar a voz popular, o povo, como um lugar teológico. Para os que não sabem, o lugar teológico é um texto, uma fonte, onde a Igreja pode, com certeza, encontrar a voz de Deus. É um lugar seguro. Se está escrito na Bíblia, por exemplo, é um lugar teológico. Está escrito ali, então é verdadeiro, não tenho dúvida. O Papa considera a voz popular, a expressão popular, um lugar teológico. Ou seja, a expressão da fé que eu vejo no povo é seguramente uma expressão do Espírito Santo. Inclusive nos povos não evangelizados. Isso fica claro na encíclica Fratelli Tutti e Laudato Si. Citação: o desaparecimento de uma cultura autóctone é mais grave que o de uma espécie animal ou vegetal, pois elimina uma expressão única da sabedoria divina encarnada na história humana. Então, para o Papa Francisco é tão importante o povo, uma cultura, expressão cultural, que se um povo desaparecer, toda aquela cultura desaparecer, eu perdi uma expressão autêntica da sabedoria divina. E a pastoral sinodal vai derivar desta ideia. Se no povo há uma expressão de Deus, é necessário escutá-lo para discernir a voz de Deus. E isso é uma escala universal. Tem uma lógica. Não é uma loucura. Se realmente no povo há uma expressão de Deus, eu devo ouvi-lo. Tem sua lógica. Agora, por que a expressão de Deus está no povo e não exclusivamente na autoridade do magistério, como a Igreja sempre ensinou? A voz de Deus está infalivelmente no magistério da Igreja, magistério infalível da Igreja. O Papa afirma que não, que eu posso encontrá-la no povo. Por quê? Porque a definição de verdade e, portanto, de fé, que é uma verdade sobrenatural, mudou. A definição de verdade mudou. Então, isso é o que está na base. Para o Papa Francisco, a noção de verdade não é a mesma que para nós, não é a mesma que para a Igreja de sempre, não é a mesma de antes do concílio, não é a ideia tomista, aristotélico-tomista da verdade. Vejamos, a verdade já não é uma realidade externa a mim, a qual eu humildemente me amoldo, sob pena de viver em uma falsidade, em uma ilusão. A verdade está fora de mim e eu devo me amoldar a ela. Se eu não me amoldar, viverei no erro. É simples. Porém, para ele, não é isso. A verdade é o nome que eu dou ao meu firme propósito, ou melhor, a minha firme convicção de que o que eu entendo e o que eu quero realmente é o melhor para mim. É aquilo que me traz maior felicidade, aquilo que me traz a maior paz. Isso é a verdade no meu coração. É o que eu chamo de verdade, né? A palavra verdade se aplica a isso. Essa convicção interna que eu tenho de que realmente o que eu estou procurando, o que eu entendi da realidade é o melhor para mim.
E se a fé, na definição da igreja, se a fé é a firme adesão à verdade revelada, então, se a verdade é a minha convicção pessoal, a fé é a firme adesão à minha convicção pessoal que Deus revelou a mim. Então vejam como muda completamente o que é a verdade, o que é a fé. E é isso que vai dar base a essa interpretação de que no povo eu encontro a voz de Deus. Ora, se a verdade é uma convicção pessoal do que é bom ou ruim para mim, uma convicção sincera, não me refiro aqui a um depravado, uma pessoa sincera que busca o seu bem. Então, não há forma de que exista uma unidade na verdade. É também uma conclusão muito lógica. Cada um encontra o seu bem em coisas diferentes. Cada um encontra o seu bem de formas diferentes. Cada um está convicto, convencido de que o seu bem está em tal coisa ou outra. Então, como que eu vou unir essa convicção em uma só convicção? Não dá. No entanto, o Papa reconhece que Deus é a verdade, Deus é uno, ele não nega isso. Está na Sagrada Escritura, não dá para negar. Deus é um só, Deus é a verdade, eu sou a verdade. E ele é uno. E quer que todos sejam um nele. Então, como o Papa vai resolver essa questão? Ele, nesse sentido, é muito sincero, eu diria até mais do que os outros. Ele quer realmente resolver, e ele se deu o trabalho de escrever, de explicar como solucionar essas contradições que o modernismo propõe. Como reconhecer uma multiplicidade de verdades em cada um, conciliar isto com Deus uno e verdadeiro. A solução ele dá na sua primeira encíclica, Lumen Fidei, principalmente o número 47, ele vai explicar que, de fato, não é possível unir as verdades de cada um em uma verdade única obrigatória. Não dá. Porém, se todos buscam ter uma convicção forte e sincera sobre o que realmente é bom para mim, todos estão buscando uma mesma coisa. Todos estão buscando o bem, todos estão buscando a sua felicidade. E isso une a todos os homens. A verdade, sim, se diversifica em cada um, porém o amor ao bem, a busca do bem, se encontra em todos, é o que ele vai dizer, gerando assim um só povo, um só amor. Citação do número 47 da Lumen Fidei. Hoje poderá parecer realizável a união dos homens com base num compromisso comum, na amizade, na partilha da mesma sorte, com uma meta comum. Mas sentimos muita dificuldade em conceber uma unidade na mesma verdade. Parece-nos que uma união do gênero se oporia à liberdade do pensamento e à autonomia do sujeito. Pelo contrário, a experiência do amor diz-nos que é possível termos uma visão comum precisamente no amor. Neste, aprendemos a ver a realidade com os olhos do outro, e isto, longe de nos empobrecer, enriquece o nosso olhar. Ou seja, não dá para unir a verdade, mas eu consigo unir todos os homens no amor. Então ele resolve essa primeira disjuntiva. A verdade vai ser sempre diversificada, mas como todos estão buscando o bem, todos estão unidos no mesmo caminho, buscando o bem. Resolve esse primeiro problema. No entanto, permanece uma outra contradição. Deus é uma verdade única, mas se diversifica em cada um. De que maneira eu concebo uma verdade única que se encarna de maneira diferente em cada cidadão? É mais fácil de ver nas religiões diferentes. Como pode ser que o mesmo Deus verdadeiro esteja de modo tão diferente em um católico, em um muçulmano, em um budista? Ou em um ateu?
No número 35, da mesma Lumen Fidei, ele explica que a fé, e a gente vê como ele tem outra concepção da fé, não é uma adesão mecânica e incondicional a uma verdade ensinada e imposta pela autoridade. Não é isso que é a fé. A fé é um caminho de busca a nosso Senhor. Então, a palavra fé se refere ao quê? A minha busca por nosso Senhor, por Deus, que pode ser trilhado, esse caminho, essa busca, trilhado por todos e de diversas maneiras e níveis. Assim, a fé adquire infinitos níveis. Então, ela é um caminho que ele não define bem o que é, compara com uma busca. E possui infinitos níveis. Por quê? Porque eu tenho desde a fé dos grandes santos, que são, né, uma fé enorme, até a fé, entre aspas, do último pagão, ou até de um ateu que busca, sinceramente, a sua felicidade plena, o pagão em um Deus supremo, o ateu na possibilidade, talvez, da existência de um Deus. E ele pode fazer isto sem saber, pois é natural ao homem buscar sua plenitude em algo superior a si mesmo. De maneira que todo homem está no caminho da fé, independente de como ele faz. Por quê? Porque todos os homens estão buscando um bem. Todo homem busca, por natureza, o seu bem. Salvo alguém muito corrompido que tem ódio no seu coração, não quer buscar o bem, já está cego de ira ou de vingança. São os casos, né, que ele vai reconhecer como pecadores. Na prática, não existe esse homem. Então, todo homem está no seu caminho para a fé. Todos os homens estão unidos numa busca comum. Uns estão no fim do caminho, ou seja, já no seu objetivo quase, perto de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo claramente a Cristo, a sua fé é maior, mais clara. Outros estão no começo do caminho, não vendo ainda a Cristo, senão de uma forma difusa, confusa, longínqua, mas ele está no caminho, ele está no mesmo caminho, apenas está mais atrás. Mas no fim das contas, todos estão caminhando ao mesmo fim, chegarão ao mesmo fim, que é Deus. Fazendo uma comparação, imaginem diversos alpinistas escalando uma mesma montanha, porém cada um desde um ponto de partida diferente, cada um tomou uma trilha diferente, um caminho diferente. Uns tomaram caminhos mais fáceis, caminhos mais claros, mais diretos, outros tomaram caminhos mais escarpados, mais difíceis, mais tortuosos, ou obscuros, porém todos estão subindo a montanha e todos alcançarão o seu cume, uns antes, outros depois. Todos estão na direção certa e todos alcançarão o cume. Essa é a ideia que ele tem da fé. A fé é essa busca pelo cume e todo homem está buscando o seu cume. Uns com caminhos melhores, outros piores, mas todos estão buscando. Então todos estão unidos numa mesma vida de busca, de subida à montanha. Isso explica então como Deus é uma só verdade suprema, o cume, e como cada homem pode ter uma verdade subjetiva, ou seja, o seu modo de subir a montanha. Quem é grande alpinista vai escolher um caminho que é mais árduo para quem é um simples montanhista, que não sabe escalar, que vai procurar um caminho mais suave. Por que eu vou dizer que um está certo e outro está errado? Ambos estão alcançando o cume da forma como podem. E é lógico. Cada um tem, então, uma verdade própria, diversa do seu próximo, mas não por isso deixam de estar unidos todos no mesmo Deus, na mesma busca. Faço a citação. A luz da fé em Jesus ilumina também o caminho de todos aqueles que procuram a Deus e oferece a contribuição própria do cristianismo para o diálogo com os seguidores das diferentes religiões. Há um parênteses meu, ou seja, as diferentes religiões buscam também o Deus verdadeiro, mas ao seu modo.
Então, aquela ideia da montanha. Continua a citação. O homem religioso procura reconhecer os sinais de Deus nas experiências diárias da sua vida, no ciclo das estações, na fecundidade da terra e em todo o movimento do universo. Deus é luminoso, podendo ser encontrado também por aqueles que o buscam de coração sincero. Configurando-se como caminho, a fé tem a ver também com a vida dos homens que, apesar de não acreditar, desejam no fazer e não cessam de procurar. Na medida em que se abrem de coração sincero ao amor e se põem a caminho com a luz que conseguem captar, já vivem, sem o saber, no caminho para a fé. Procuram agir como se Deus existisse, seja porque reconhecem a sua importância para encontrar diretrizes firmes na vida comum, seja porque sentem o desejo de luz no meio da escuridão, seja ainda porque, notando como é grande e bela a vida, intuem que a presença de Deus ainda a tornaria maior. Ou seja, o que ele está dizendo é que a simples busca do belo, a simples busca do bem, que eu entendo como meu bem, isso já é o caminho da fé. Então não faz sentido nenhum criticar o meu próximo, colocar limite, indicar qual é o caminho. Não tem sentido. Cada um busca subir a montanha do modo que puder. E o fato de estar subindo, tentando subir, já é o caminho da fé. E ele está dentro dessa grande igreja que é a humanidade. Mas ainda permanece um problema. Será que todos realmente trilham esse caminho certo da montanha? Não é possível que alguém erre o caminho, tomando uma trilha contrária, que se afasta, por exemplo, da montanha? Ou então que leva a um precipício onde ele não consegue evitar, sem um caminho sem saída, ou até mortal, porque é perigoso, pode escorregar, cair no precipício. Não é possível esse erro? Ele vai responder essa pergunta. Dirá na mesma encíclica, no número 26, que não há esse perigo, porque todo o que manifesta algum tipo de amor no coração necessariamente está trilhando o caminho da fé verdadeira. Então, o fato de ter amor no coração significa que a fé dele é verdadeira. Ou seja, se ele deseja subir a montanha, então ele está subindo a montanha. Essa é a grande chave para interpretar o pensamento do Papa Francisco. Eu diria que esse é o ponto central para entender. E é importante para corrigir depois a nossa visão da fé e da caridade. Para ele, o fato de eu querer subir a montanha faz com que eu esteja no caminho certo da montanha. A única maneira de errar seria que eu não quisesse subir a montanha, mas todo homem, por natureza, quer subir essa montanha. Todos querem ser felizes. Ninguém vai negar, não, eu não quero ser feliz. O amor vai ser o selo de autenticidade da presença de Deus na alma da pessoa, independente do tipo de amor. Seja um amor diretamente a Cristo, como no caso dos católicos, os que têm a fé viva, a fé dos santos, ou um amor à virtude natural. Muitos homens têm um amor à virtude natural. Eu desejo, eu admiro, amo a castidade, eu amo a temperança, de maneira natural. Ou um amor à beleza da vida em geral, vai ele dizer, a natureza, a beleza da natureza, a beleza da amizade entre os homens, o amor a todo e qualquer encanto que o homem possa encontrar na vida cotidiana. Isso já é amor. E se é amor, é fé verdadeira, então ele está subindo a montanha pelo caminho certo. Se ele ama, então conhece verdadeiramente o caminho da fé. A grande confusão entre amor e conhecimento. Amor e inteligência, né? Vontade e inteligência.
Conhecimento e vontade, fé e caridade estão fundidos como no mesmo ato. Se eu tenho um, eu tenho outro, necessariamente. Citação. Poderá a fé cristã prestar um serviço ao bem comum relativamente à maneira correta de entender a verdade? Então aqui ele está perguntando, será que essa fé cristã pode indicar realmente qual é o caminho certo para que ninguém pegue o caminho errado? Continua. Para termos uma resposta, é necessário refletir sobre o tipo de conhecimento próprio da fé. Então ele é muito, nesse ponto, inteligente. O conhecimento próprio da fé, qual é? Pode ajudar-nos esta frase de São Paulo. Acredita-se com o coração. São Paulo, em Romanos 10, ele está citando aqui, está dizendo que a fé sem a caridade ela é morta, não serve. Então, nesse contexto, ele está dizendo acredita-se com o coração. A fé tem que ser algo sincero. Eu creio realmente que Deus me criou e eu devo amá-lo. Há um desejo do coração de amar a Deus porque eu creio nele. Ele pega essa citação para basear o seu pensamento. O coração, na Bíblia, é o centro do homem, onde se entrecruzam todas as suas dimensões. O corpo, o espírito, a interioridade da pessoa e a sua abertura ao mundo e aos outros. A inteligência, a vontade, a afetividade. Tudo isso se une no coração humano. O coração pode manter unidas estas dimensões, porque é o lugar onde nos abrimos à verdade e ao amor, deixando que nos toquem e transformem profundamente. A fé transforma a pessoa inteira, precisamente na medida em que ela se abre ao amor. É neste entrelaçamento da fé com o amor que se compreende a forma de conhecimento própria da fé. E como ele realmente define a fé através do amor. No entrelaçamento da fé com o amor que se compreende a forma de conhecimento própria da fé. A sua forma de convicção, a sua capacidade de iluminar os nossos passos. A fé conhece na medida em que está ligada ao amor. Uma profunda confusão. A fé conhece na medida em que está ligada ao amor, o que é falso, totalmente falso. A fé conhece na medida da revelação de Deus na nossa inteligência, uma adesão da inteligência, um conhecimento de Deus. Ainda não está unida ao amor. O amor é o ato posterior da vontade, que é uma adesão a essa verdade que eu conheci. Mas ele diz que não, a fé conhece na medida em que ama. Como uma condição para eu conhecer é amar. Quando na verdade é o contrário, a condição para amar é conhecer. Já que o próprio amor traz uma luz. A compreensão da fé é aquela que nasce quando recebemos o grande amor de Deus, que nos transforma interiormente e nos dá olhos novos para ver a realidade. Fim da citação. Então ele realmente baseia todo o seu edifício espiritual, edifício sinodal, nessa realidade. Fé e amor estão juntos. Eu não posso querer definir a igreja, definir a atitude dos homens através só da fé, através só da questão da verdade, do conhecimento de algo. Não. É o conhecimento com amor, é o amor que está em jogo aí. Mas o que é esse amor? A gente vê a péssima filosofia. Amar já não é tender a um bem objetivo. Para ele, amar não é mais tender a um bem objetivo que me obriga a odiar o contrário. Porque o contrário pode me impedir de alcançar o bem amado. Por exemplo, se eu amo o silêncio, eu necessariamente vou odiar o ruído, vou odiar o barulho. Por quê? Porque o barulho me impede de alcançar o silêncio. Ele é um inimigo do silêncio. Então eu não tenho como amar o silêncio e o ruído ao mesmo tempo. Se eu amo um, eu odeio aquele que é contrário. Isso é de bom senso. Para o modernista, não é assim. Amar é tender a um bem que não supõe odiar o seu contrário. É uma contradição. Eu posso amar, sim, o silêncio, mas não odiar o barulho.
É claro que na prática isso não funciona. Todo mundo que ama o silêncio, quando tiver muito ruído, ele vai se queixar, vai pedir silêncio. Porém, quando eu jogo isso para o plano da fé, do sobrenatural, fica menos palpável e eles conseguem, então, fazer de conta que não há contradição alguma. E a gente vai ver a conclusão demoníaca a que leva essa ideia. É contraditório, sim, né? Amar algo sem odiar o seu contrário, mas a única maneira de justificar esse tipo de amor com relação a Deus, né, no plano sobrenatural, é admitir que Ele mesmo, o próprio Deus, não é um bem objetivo. Não é um bem fora de mim. Ele é um bem subjetivo, imanente, dentro de mim. Que eu decido o que Ele é. Eu escolho o que Ele é. Eu decido que bem esse Deus fará para mim. Cada um decidirá que tipo de bem Deus pode ser para ele. Eles não afirmam isso, mas é o que está por trás, é a única maneira de conceber, né, um modernista. Por quê? Por que, pensando dessa forma, eu elimino essa contradição de amar algo sem odiar o seu contrário? Por quê? Se esse bem, Deus, sou eu que decido, eu que o crio dentro de mim, eu que decido que bem é este, eu elimino qualquer possibilidade de um contrário que me possa privar de Deus, porque sou eu o responsável por criar esse Deus dentro de mim. Sou eu que decido como esse Deus é um bem para mim. Quem poderá me contradizer? Ninguém. O meu próximo terá o Deus dele e não me impedirá em nada de alcançar o meu Deus. Então, eu realmente me livro dessa necessidade de odiar o meu contrário. Pois já não tem contrário, sou eu e Deus. Importante entender isso, que é o que revela a parte mais demoníaca do erro, né? Não digo que o Papa tinha um desejo demoníaco, não é isso que eu digo, mas esse jogo é demoníaco, porque leva o homem ao mais puro egoísmo e blasfêmia. O homem realmente considera que Deus, essa entidade divina que a igreja sempre pregou, é algo que eu decido como ele é. E por isso ele não tem nenhum contrário que possa me assustar, um contrário que eu deva odiar. O católico, ao amar a Cristo, necessariamente vai odiar a posição muçulmana. Não digo a pessoa do muçulmano, mas a posição muçulmana, a doutrina muçulmana. Por quê? Porque a doutrina muçulmana ataca nosso Senhor Jesus Cristo. Ou um ateu que nega a existência de Cristo, essa posição será odiada pelo cristão, porque o cristão ama a nosso Senhor. Ele crê realmente que nosso Senhor morreu por ele e que é o homem, né, o homem Deus, que merece todo o nosso amor. Se alguém vem e diz o contrário, eu não tenho como amar também. Agora, a partir do momento em que esse Cristo não é algo fora de mim que se impõe a mim, sou eu que decido de que modo ele é o meu bem, de que modo ele realiza as minhas aspirações. Se o muçulmano nega, isso é problema dele, não muda em nada para mim. E por isso eu não tenho nenhum ódio pela posição muçulmana, pela posição do ateu. Não me afeta. O meu Deus continua sendo, né, tão benéfico para mim quanto antes. Isso é o que está por trás da sinodalidade, por trás do ecumenismo. Agora, existe sim uma ameaça a esse Deus que eu crio para mim. Quem é, senão a autoridade? A autoridade é aquela que vai dizer, não, esse Deus que você criou para você não é bom, não é o verdadeiro, é de outra forma. Isso sim é um ataque a essa minha realização, a esse meu Deus. Então sim, a autoridade
é um inimigo e deve ser odiada. E é exatamente por isso que a sinodalidade, por definição, ataca a hierarquia. Por quê? Porque a hierarquia é a autoridade que manda, que diz quem é Deus, que diz como esse Deus é o teu bem. Não é você que escolhe, não é você que decide como esse Deus realiza o teu bem. É a autoridade. Então, é um inimigo, a autoridade é um inimigo. Então, por isso, o Papa Francisco, na encíclica Evangelium Gaudium, número 102, ataca o clericalismo, que é a ideia de um clérigo que tem autoridade sobre os fiéis. Porque ele vai atrapalhar. Cada fiel tem que encontrar o seu Deus. O clérigo vem e diz, não, o Deus é assim. Atrapalhou. Está indo contra essa vontade de Deus, de que cada um encontre, né, o seu caminho. Citação. Mas a tomada de consciência desta responsabilidade laical, que nasce do batismo e da confirmação, não se manifesta de igual modo em toda parte. Em alguns casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades importantes, noutros, por não encontrar espaço nas suas igrejas particulares para poderem exprimir-se e agir por causa de um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões. Então, o clericalismo ele é um impedimento, né, para esse encontro pessoal de cada um com Deus, que é, no fundo, criar o Deus ao meu modo, ao seu bel prazer. Também na encíclica Amoris Laetitia, no número 35, ele vai, sem esconder nada, dizer que não é útil impor normas por força de autoridade. É inútil. É inútil porque não é esse o caminho. E é justamente esse o erro condenado pela Pascendi, São Pio X, no número 24, na qual São Pio X diz que os modernistas pretendem buscar um caminho que deixe a salvo os direitos da autoridade, porque ele não nega que ele tem algum tipo de autoridade, ele apenas muda, né, o modo de exercer. Então, que deixe a salvo os direitos da autoridade e os direitos da liberdade. Né? Proposição condenada pela Pascendi. Bom, façamos uma visão geral, né, de tudo que foi dito, para ver como é todo um edifício só. Então, Deus é verdade e é amor. Isso nós estamos de acordo. Deus é uma verdade, um amor. Deus é caridade. Todo homem que ama algum bem manifesta que Deus está nele, conduzindo-o pelo caminho até ele. Essa já é a proposição sinodal. Todo homem que ama algum bem, seja natural, seja sobrenatural, manifesta que Deus está ali participando o seu amor, né, com ele. Cristo fundou a igreja não para ensinar um novo caminho único, diferente do caminho que os homens buscam, mas tão somente para transmitir aos homens justamente este plano de misericórdia que é de entrar em cada homem, acendendo nele um amor pelo bem, que leva ele a querer subir a montanha pelo caminho que ele achar melhor. Essa é a ideia da igreja, a função da igreja. Então ele não vai negar que a igreja tem uma função de transmitir uma verdade. O Papa Francisco deixa muito claro, a igreja tem essa missão enorme de transmitir a verdade que Cristo veio trazer. Que verdade é essa? Que Deus se manifesta em cada um pelo amor, que cada um deve subir a montanha por onde achar melhor, que todos devem se amar, porque todos estão buscando o mesmo cume. Essa é a verdade que eu devo transmitir e custodiar, né, ao longo da história. A função da igreja é conscientizar a todos os homens, né, desta verdade, que Deus quer, né, levar todos os homens, através do amor, à felicidade eterna. Amor que cada um decide. A igreja vai facilitar a todos a passagem por este caminho, que pode oferecer dificuldades, obstáculos,
causas de desânimo. A igreja vai ajudar, vai acompanhar a todos durante esse percurso, né? Não só dizer é para lá, ela não vai dizer. Ela vai acompanhar o caminho de cada um, como se cada clérigo da igreja tivesse que acompanhar um daqueles alpinistas que está subindo. Então, se o alpinista escolheu subir pela esquerda, o clérigo, a igreja, vai acompanhá-lo por este caminho da esquerda. Se ele escolheu pela direita, vai por ali. Se ele escolheu o escarpado, vai acompanhá-lo no escarpado. Essa é a função da igreja, a função dos clérigos. Acompanhar a todos durante esse percurso, consolar os que estão cansados, os que estão desanimados, elogiar aqueles que são fortes, proteger aqueles que são fracos, vulneráveis. Em suma, a função da igreja é caminhar junto com o povo de Deus, caminhar junto com a humanidade. Em uma palavra, inventada para esta ocasião, sinodalizar, que seria caminhar juntos. Não existe essa palavra, apenas para deixar claro, né, que a função própria da igreja é esse caminhar juntos. Por isso que a igreja é sinodal, né, e por isso que isso é o fundamento de todo o pontificado do Papa Francisco. O edifício lógico é muito, vamos dizer assim, muito aceitável, no sentido que você vê uma lógica, né, de uma ideia com a outra. O grande problema é que o fundamento de todo esse edifício altíssimo é um fundamento de madeira podre. Podre porque demoníaca, né? E cheia de cupim. Ela está toda carcomida, não se sustenta. E aquele que realmente vive em cima desse fundamento cairá. Cairá, dificilmente se salvará, a não ser que realmente consiga se livrar dessa teia. Façamos uma conclusão para a nossa fé. Agora que a gente entendeu, eu espero, algo da sinodalidade, de por que o Papa Francisco se comportou dessa maneira, vejamos como que nós podemos cair, né, de maneira insensível, né, neste mesmo erro, né, deslizar um pouco para esse lado, de que maneira nós podemos corrigir isso. Nós também vivemos nesse século, nós também vivemos no pontificado do Papa Francisco, nesses erros filosóficos que desde pequenos, desde crianças vamos ouvindo, né, na escola, na televisão. Em razão disso, nós também acabamos por engolir água nesse oceano. Nós, me refiro aos tradicionais, aqueles que querem manter a fé de sempre, nós também podemos cair, em maior ou menor grau, nestes erros mencionados, nessa confusão de fé e caridade, né, numa ideia mais subjetiva de Deus. Não digo ser modernista, né, que é defender isto, diferente, mas cair sem perceber. Vejamos, confundir o conhecimento com a caridade é algo mais comum do que nós imaginamos. Como? É possível cair no erro de que, se eu conheço bem a doutrina de sempre, conheço bem o Catecismo de São Pio X, conheço o Catecismo de Trento, conheço a posição tradicional, né, uma questão de conhecimento. Se eu tenho isso, eu já, por isso, sou aceito diante de Deus. Já tenho, né, um carnê, né, um documento que me faz aceito diante de Deus. Ou até mais santos do que outros que conhecem menos. Isso é muito falso. Isso vem desse mesmo erro. O fato de conhecer a doutrina não me faz mais santo. É uma condição para eu ter uma caridade, mas não me faz mais santo. Lutero tinha um conhecimento muito bom da doutrina, né? Estudou muito, muito mais do que muitos de nós. E, no entanto, foi um herege. Então, não basta conhecer. Nós não podemos confiar, né, a nossa santidade no meu grau de conhecimento do catecismo, conhecimento da tradição, conhecimento dos erros modernistas. Não. Isso é apenas uma condição. Por outro lado, também eu posso
crer que, sentindo amor de Deus, tendo piedade, fazendo muitos atos de piedade, né? Rezando muitos terços por dia, por exemplo, com muito fervor, já por isso eu tenho um alto grau de fé. Né? Seria o contrário, né? Só com uma expressão do meu afeto para Deus, eu então já tenho uma santidade, uma fé muito grande. Também é falso. Não é assim. Na verdade, a santidade vem do grau de caridade que supõe a fé. Mas esse grau não é medido pela minha devoção ou pelo meu conhecimento pessoal. Né? Que é essa visão mais subjetiva, né? De que eu olho para mim mesmo e sinto o quanto eu amo a Deus, o quanto eu creio nele. Tá, e esse é o meu grau de santidade. Isso vem desse modo moderno de enxergar a santidade, enxergar a espiritualidade. Não é assim. Esse grau de santidade, o grau com que nós estamos unidos a Deus, ele é medido pelo dom de Deus, pelo dom da graça, o quanto Deus quis se manifestar a nós. Ou seja, é um ato de Deus, não um ato nosso. Supõe um ato nosso, mas depois do de Deus, o de Deus é primeiro. É muito modernista, de fato, achar que Deus se amoldará aos meus desejos. Eu desejei ser santo, eu desejo servir, eu desejo rezar, logo eu sou santo. Isso é a mesma coisa que o Papa Francisco está dizendo aqui, né? Que eu vou criando o Deus ao meu modo. Não, devemos nos livrar, né, dessa ideia moderna e realmente combater o modernismo com uma santidade bem objetiva, ou seja, Deus é que decide. Ele é o meu Criador, Ele que vai me dizer o quanto Ele quer que eu o sirva. Ele vai me dar a graça. Ele, na sua bondade, não vai me privar daquilo que eu preciso para chegar no céu, mas é Ele que vai decidir. Ele que quis dar para Nossa Senhora um grau de graça enorme. Para São José, um pouco menos. Para São João Batista, um pouco menos. E para os demais santos. E para nós vai dar exatamente o que nós precisamos, para uma vida eterna, feliz no céu. Mas é uma ação divina. Aquela frase, o Espírito Santo sopra onde quer, como quer, sobre quem quer. A nossa santificação vem de que Deus nos ama e Ele se preocupa por nós. E Ele vai nos dar essa graça, na medida em que Ele quiser, quando quiser, como quiser. E por isso que São João diz, ipse prior dilexit nos, Ele nos amou primeiro. Ou seja, Ele tomou a iniciativa. Nós somos os que recebemos esse dom. E aqui, para terminar, da nossa parte, devemos corresponder a esse desejo de Deus, sim. Né? Não estou pregando aqui um quietismo, que é, então fico sem fazer nada, Deus se vira. Não, porque quando Deus me dá o dom, Ele faz nascer em mim o amor a Ele. O amor, o desejo de rezar, o desejo de cumprir os 10 mandamentos. Mas é Ele que está causando em mim. E se eu achar que não, que sou eu, que como eu desejei isso, Deus então me santificou? Não, é ao contrário. Se eu estou tendo algum desejo do bem, graças a Deus. Deus me amou e me deu esse desejo. Se Ele quisesse, eu podia retirar e eu perderia a fé, perderia todo o desejo de rezar. Então essa visão objetiva, longe de me afastar de Deus como que Ele que decide, eu só fico esperando, longe disso, me faz amá-lo ainda mais. Porque eu percebo o quanto Ele poderia tirar e não tira, porque nos ama, deu a vida por nós. Deus nos dá esse dom de servi-lo, esse dom de amá-lo, e eu, agradecido, coloco em prática esse dom, na medida em que Deus permitir. Essa é uma visão que, para o modernista, é absurda. Absurda. Como pode ser que Deus decida o quanto Ele quer que eu seja feliz no céu? Mais ou menos. Não. Sou eu que quero, né? O meu desejo. Eu que decido. E, na medida desse meu querer, vai aumentar a minha santidade, né? A minha fé, o meu amor? Não, não é assim. Desde que eu não deseje nada fora do que eu já sei que não posso fazer, porque Deus já me deu o dom de conhecer isso, nessa medida, Deus vai me aperfeiçoando pouco a pouco, porque Ele prometeu, não porque eu mereço ou porque eu sou bom, né? Tenho capacidades, inteligência. Não, porque Ele prometeu me dar a sua graça cada vez mais se eu for fiel à que Ele deu anteriormente. Isso é um ato divino. Um ato divino
Nunca darei um só passo na frente de Deus. Primeiro eu fui, e aí Deus viu que eu fui, então me deu. Não, Ele que me dá a possibilidade de ir. E nós, amando isso, né, fazendo com boa vontade aquilo que Ele me deu, então Ele me dá mais porque Ele quis. Ele promete fazer isso. Então, a santidade da nossa alma é uma iniciativa de Deus. Ipse prior dilexit nos. Ele nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa de tudo. E é isso que nos move até Ele, porque Ele nos puxa. E nós ficamos honrados com tanta bondade, ficamos enternecidos com esse amor de Deus e nos entregamos e descansamos nele. E aí surge essa paz verdadeira no amor de Deus, que é o credidimus caritati, né, que Monsenhor Lefebvre usa, e a humildade verdadeira, que gera essa submissão total a Deus, meu Criador, e a sua Santa Igreja, que, em nome de Deus, né, exerce essa função, né, de substituir a Deus na terra, vamos dizer assim. Ideias antagônicas à sinodalidade, que prega justamente o contrário, a independência da autoridade, que não deve existir, e prega essa paz na busca de si próprio. Cada um em si próprio está em paz porque eu estou buscando aquilo que eu quero. Então vemos como que, entendendo o erro, eu corrijo também a minha parte. E Deus permite. O modernismo é para o bem dos escolhidos. Então, é uma lição para nós. Né? Diante desse grande erro, fazer um exame de consciência, me afastar o máximo possível disso e buscar essa visão, né, objetiva, sólida, que a Igreja sempre ensinou. O que eu desejo a todos, que Deus e sua Santa Mãe nos conservem nessa verdadeira tradição. O que eles procuram? O que essas almas procuram quando chegam nas nossas capelas? Procuram o catolicismo. Procura aquilo que hoje, até mesmo com o advento da internet, ficou mais fácil descobrir, a história real do catolicismo, a história real da tradição católica, que é ininterrupta até Vaticano II. Então essas almas sedentas de espiritualidade, sedentas de um pouquinho de profundidade na parte dos sacerdotes, vão procurar os padres da tradição, os padres da Fraternidade São Pio X.